em nome da OAB, do nosso presidente Marcos da Costa, do Departamento de Cultura e Eventos da OAB, sob a direção do Dr. Humberto Durso. Nós agradecemos a presença para esse tema que é alarmante para uns, fustigante para outros e apaixonante para outros também, que é a aplicação desse novo CPC no processo do trabalho. O nosso palestrante, eu vou ter que ler, tantas são as suas qualificações, o doutor Leone Pereira, advogado trabalhista e consultor jurídico trabalhista, doutorando e mestre em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela PUC de São Paulo, especialista em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho, coordenador da área trabalhista e professor de Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Prática Trabalhista do curso Damásio Educacional e da Faculdade Damásio. É professor e palestrante de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho na Escola Superior de Advocacia. É membro efetivo da Comissão de Direito Material do Trabalho e de Direito Processual do Trabalho da OAB de São Paulo. E é autor de diversos livros e artigos jurídicos. Então, sem maiores delongas e agradecendo desde já a presença do nosso ilustre palestrante, eu passo a palavra ao Dr. Leone, a quem também cumprimento com boa noite, boas-vindas e desejando uma excelente palestra. Muito obrigado. Eu separei aqui alguns slides, tem aqui o tema da palestra, a data e tudo mais. Tem aqui o meu currículo só a título mesmo de conhecimento, sempre com muita humildade. Eu vim aqui de coração aberto para a gente poder debater e refletir a área processual. Tem aqui todo o meu currículo. Tem aqui os meus contatos, para quem tiver interesse. Eu tenho e-mail, trabalho bastante em redes sociais. Eu tenho e-mail, Twitter, site, Facebook, agora Instagram, também a parte de fotos a gente acaba trabalhando. Então, se alguém quiser entrar em contato, a gente fica sempre à disposição para isso. E eu vou entrar agora, efetivamente, no nosso tema, no novo Código de Processo Civil, né? E nós já temos alguns... Deixa eu deixar aqui só para a gente voltar um pouquinho, porque alguns começaram a copiar e eu passei rápido, né? Mas a gente já tem um grande problema em termos de estrutura do novo Código de Processo Civil. Eu vou fazer uma pesquisa se o novo Código de Processo Civil ele se inspirou no Código de Processo Civil atual, de 1973, o código conhecido como Código Alfredo Buzaide, porque era o ministro da Justiça à época, ou se ele obteve inspiração, se ele obteve supedâneo no CPC anterior, no Código de 39. E, para minha surpresa, o CPC atual, ele não se inspirou no CPC de 73. Ele se inspirou no Código de Processo Civil de 1939, no que concerne a estrutura dele. Deixa eu avançar aqui. Então, fiz questão de fazer essa abertura. Houve uma inovação em relação ao CPC atual, de 73, o Código Alfredo Buzaide, que ele é semelhante ao Código de Processo Civil de 39. Como que ele foi dividido? Ele foi dividido em parte geral e parte especial. Então, a gente já tem uma inovação no que atine à estrutura do estuário processual civil. Então, com essa parte geral, com essa parte processual. Essa parte geral, ela é dividida em 6 livros. E é interessante a nomenclatura de cada livro. Você tem das normas processuais civis, da função jurisdicional, dos sujeitos do processo, dos atos processuais, da tutela provisória e, por fim, ele fecha com esse nome da formação, da suspensão e da extinção do processo. Então, perceba que nós temos 6 livros que consubstanciam a parte geral e estruturam o novo Código de Processo Civil. De outra sorte, nós temos a parte especial, e essa parte especial já é dividida em 3 livros. Temos o primeiro, do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença, quer dizer, vejam a nomenclatura, cumprimento de sentença, que isso já veio desde a reforma de 2005, da Lei 11.232/2005, que o processo em tese, eu lembro que quando eu fiz direito, eu lembro meu professor falando do processo autônomo de conhecimento, do processo autônomo de execução e o processo autônomo de liquidação que poderiam não ter. Tivemos a reforma do processo sincrético, o sincretismo processual. Se o título executivo ele for judicial, ele é um processo hoje único, bifásico ou trifásico. E é interessante essa nomenclatura sincretismo. Se você for no dicionário, sincrético vem da ideia de fusão.
Então, houve a fusão dos processos autônomos em um processo único, com fase de cognição e a fase de execução, que foi chamada de cumprimento de sentença. E o primeiro livro da parte especial é justamente isso: o processo de conhecimento e o cumprimento de sentença. Temos aí o processo de execução, especialmente se o título executivo ele for extrajudicial. E olha que interessante a disposição. Eles pegaram toda essa parte de meios de impugnação de decisões, os meios de impugnação, e eles jogaram para o final. Eles chamaram dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais. E foi lá para o finalzinho, como último livro da parte especial. E aí eles fecharam com esse livro complementar, que a gente sempre chamou de disposições finais e transitórias, e eles colocaram como livro complementar. Então perceba que interessante, né? A gente já vai ter que se adaptar, e eu acho que muitos já fizeram isso, de tentar memorizar toda a parte da estrutura do novo CPC. E a gente já tem uma mudança no que concerne, no que atine a essa parte estrutural como parte geral, parte especial, e esse livro complementar fechando. Eu faço questão de fazer essa abertura, porque muita gente já está estudando o novo CPC sem se atentar que mudou também a estrutura. Não que isso possa mudar a aplicação para o jurisdicionado, mas a estrutura em si considerada ela foi alterada, tá? Bom, eu fiz questão aqui de colocar como tópico 2 a parte dos princípios. Pessoal, nós tivemos uma grande jurista aqui no Brasil, chamada Cláudia Lima Marques. E a professora Cláudia Lima Marques, ela fez um grande estudo na Alemanha. Ela fez especialmente mestrado, doutorado e pós-doutoramento lá, com um dos maiores juristas do mundo, chamado Eric Jaime. Então ela teve a honra de poder estudar com um grande jurista, o professor Eric Jaime, e o que ela trouxe aqui para o país? Uma teoria que hoje é muito difundida, chamada teoria do diálogo das fontes. O que diz a teoria do diálogo das fontes? Que nada mais é do que um estudo de hermenêutico e exegese. Que se a gente tiver lacunas, omissões ou anomias, como que a gente resolve isso? O que a gente sempre aprendeu, especialmente na antiga LIC, Lei de Introdução ao Código Civil, que o nome está errado, né? Hoje o nome está correto, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a gente sempre usou o seguinte, que quando a lei fosse omissa, o juiz aplicaria o quê? Analogia, costumes e princípios gerais do direito. Pessoal, essa ideia está superada na visão pós-positivista ou na visão positivista moderna. E o novo CPC deixou claro isso na abertura do código. O que ele quis dizer para a gente? Então, hoje, nessa teoria do diálogo das fontes, como que a gente faz a leitura do processo civil? A gente tem que ler o processo civil à luz das outras áreas, especialmente à luz do direito constitucional e dos princípios fundamentais, direitos humanos, constitucional, e toda aquela linha que a gente vem estudando agora, dessa visão pós-positivista, além de estudar a eficácia vertical, a gente também estuda a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. E essa parte principiológica, ela é fundamental. Vejam a abertura do novo CPC. Então nós temos o número da lei, Lei 13.105, de 16 de março de 2015, o novo Código de Processo Civil. E essa lei teve vacatio legis de 1 ano, como muita gente conhece, e a parte geral, livro 1 das normas processuais civis, título único das normas fundamentais da aplicação das normas processuais, capítulo 1 das normas fundamentais do processo civil. Vejam o que diz o artigo 1º do novo CPC. E isso é algo que muitos operadores do direito na área trabalhista, em tese, já aplicam. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições desse código. Então, quem comenta o novo CPC, especialmente quem está escrevendo muito sobre isso, até fez parte da comissão que elaborou o novo CPC, a grande professora Tereza Vambier, inclusive lá da PUC São Paulo. E o que ela diz? Que o juiz hoje, quando a lei ela for omissa, o juiz não deve buscar mais analogia, costumes, princípios gerais do direito. Não. Da lacuna, ele já vai direto para os princípios fundamentais, especialmente os princípios constitucionais. Então, cada vez mais, os operadores do direito, especialmente da área trabalhista, vão ter que desenvolver os estudos do direito constitucional
e direitos fundamentais. Não adianta querer escapar disso. E nós, operadores, como advogados, magistrados também, mas nós especialmente, temos que observar muito isso. Da lacuna, ou nós veremos se há necessidade ou não de lacuna. A gente já deve buscar o estudo constitucional para aplicação no plano infraconstitucional. Então, qualquer estudo, qualquer leitura que você fizer da área trabalhista, você tem que sempre fazer a leitura à luz dos mandamentos constitucionais, da teoria geral do direito e dos direitos humanos e mesmo fundamentais. Eu acho que, por ser o artigo 1º do novo CPC, eu acho que ele deixa claro como ele chegou. É uma linha que eu gosto bastante, pessoal. É uma linha chamada positivista moderna ou pós-positivista. Aqui eu quero fazer um pequeno comentário, um adendo, e eu falo agora na minha advocacia prática. Uma coisa que me chateia muito é quando eu construo uma tese, eu entro com essa ação, e o juiz simplesmente ele julga improcedente por ausência de lei para o caso concreto. É triste ler uma decisão dessa, porque realmente é uma decisão que não se atenta a toda nova visão do direito que vem vindo. É uma visão, com o devido respeito, simplista, até cômoda, que faz com que o operador do direito não desenvolva os seus estudos constitucionais, direitos fundamentais e, por que não, direito comparado. Eu dou um exemplo simples na nossa área, acúmulo de função. Todos os casos que eu estou pegando de acúmulo de função, eu estou perdendo todos eles. Todos eles. Se eu ganho na vara, se tem recurso no tribunal, é aquela coisa. Eu já falo até, vem o cliente, quando ele pede acúmulo de função, você até murcha, né? Você fala, você não quer pedir hora extra, não quer pedir outra coisa, né? Vamos pedir outra coisa, né? Vamos pedir outra coisa. Acúmulo de função, não. Por quê? A CLT fala do acúmulo de função? Pergunto para vocês, o que é o acúmulo de função? O que é função? Você já sabe toda a polêmica que tem do que é função e qual a diferença de função para tarefa. Tanto que o professor Maurício Godinho Dogado, ele fala que a função representa um conjunto de tarefas. Só que eu pergunto, quais são os limites daquela função? E quando que aquele limite é superado a tal ponto de dar aso ao acúmulo de função? Acho que só Deus sabe essa resposta. Porque ninguém sabe, né? E quando você pesquisa a doutrina e a jurisprudência, realmente, desculpem a expressão, é um salseiro só. Porque cada um pensa de uma forma diversa. E o que os juízes estão falando, especialmente aqui na Barra Funda? Eles estão julgando improcedente. Porque eles estão falando que todas aquelas funções, na verdade não são funções, são tarefas limitadas àquela função. O que leva à improcedência do acúmulo de função. E simplesmente a gente olha a CLT, existe algum artigo na CLT que fala especificadamente do acúmulo de função? Quem achar ganha as 3 obras de plano. Acha o artigo para mim do acúmulo de função. Você não tem. Você tem um artigo, que é o artigo 13 da lei do radialista. Ele fala do acúmulo de função. Ele. Agora, a gente faz toda a construção principiológica, analógica e tal. O que alguns juízes com devido respeito fazem? Julgo improcedente por ausência de regramento legal. Tanto que isso foi cobrado agora recentemente, até no exame de ordem na segunda fase. Foi cobrada exatamente essa tese, da questão do acúmulo de função, da dificuldade que hoje o operador do direito está tendo em pleitear isso. Agora, é uma desculpa, à luz do artigo 1º do novo CPC? De forma nenhuma. Teve um outro caso também que eu peguei, envolvendo cláusula de não concorrência ou cláusula de não compete. Pergunto, a CLT tem algum artigo que fala disso? Como é que faz? Agora, quem que disciplina a cláusula de não concorrência, pessoal? Especialmente o direito espanhol. O juiz do trabalho brasileiro teria condições de buscar a fundamentação no direito espanhol? Eu entendo que sim. Porque o artigo 8º caput da CLT, que é um artigo moderno, que fala que quando a lei for omissa, ele traz diversas fontes supletivas ou subsidiárias. E uma delas é o direito comparado. Tanto que eu sou até defensor da aplicação da Convenção 158 da OIT, que embora ratificada e denunciada, pelo 8º caput eu poderia buscar o que? O direito comparado. É moderna a visão, mas o novo CPC está vindo exatamente nesse sentido, na linha de você buscar cada vez mais o quê? Princípios fundamentais e, por que não, direito comparado. Agora, eu já faço uma crítica a mim mesmo. Isso pode trazer uma grande insegurança jurídica. Daí que nós temos a piada do CPVT, do Código de Processo da Vara do Trabalho, cada vara aplica o seu código e a gente conhece isso.
Então, isso para o cliente também não é nada interessante. Porque como que pode eu ter que explicar como está acontecendo hoje? A gente entra com a ação, cai em tal vara, você tem que fazer um estudo de como que o juiz rege o processo. Não, mas espera aí, isso vai de encontro com tudo que a gente estudou no direito. Porque eu não posso ter livre convencimento motivado no direito processual. Isso não existe. O direito processual, qual é o conceito de processo? É o conjunto de atos processuais coordenados que se sucedem no tempo, objetivando a entrega da pressão jurisdicional. É uma sequência lógica. Eu tenho o direito de olhar para o meu cliente, eu tenho que fazer um desenho e falar, a sequência é assim, ó. Esse é o ato 1, esse é o ato 2, esse é o ato 3, esse é o ato 4, esse é o ato 5. Então, cada juiz aplicando o processo de forma diferente, isso também traz uma grande insegurança jurídica e é uma crítica que muitos fazem a esse artigo 1º do CPC, porque ele não é pacífico. Você tem uma linha de entendimento que critica esse dispositivo de forma veemente, pela insegurança jurídica que ele traz. O artigo 2º não é novidade, é o princípio do impulso oficial. O processo começa pela iniciativa da parte, não para o impulso oficial, não é novidade, é o que nós já temos, então vou passar um pouco mais rápido. O artigo 3º, olha que interessante. Esse artigo 3º, ele é novidade? Ele não é. Ele é o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que é o princípio da inércia da jurisdição, da inafastabilidade do controle jurisdicional, quer dizer, aquela ideia de que não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão ao direito. Então, é um dispositivo que já está na Constituição, ele está plasmado agora no artigo 3º do novo Código de Processo Civil. Agora, o que eu quero chamar a atenção é a esses parágrafos. Vejam para primeiro. É permitida a arbitragem na forma da lei. Pergunto, esse dispositivo será aplicável à nossa área? Recentemente foi aprovada a nova lei de arbitragem, não foi? Foi. Pergunto, mesmo com dispositivo legal em tese autorizando, qual que vai ser a visão da magistratura do trabalho em relação à arbitragem? Não para conflitos coletivos, porque isso é fácil resolver. A Constituição Federal autoriza. Parágrafos 1º e 2º do artigo 114, Emenda Constitucional 45/2004, Reforma do Judiciário. Estou falando é isso. O que estou falando é para conflitos individuais trabalhistas. A arbitragem será aceita ou não? Porque estávamos até conversando, a gente conhece a posição do juiz do trabalho. Não é que eles queixassam um pouco. Eles queixassem com veemência essas formas extrajudiciais de solução dos conflitos. Quer dizer, o Poder Judiciário está abarrotado. Não, acho que eu fui delicado na palavra, né? Abarrotado, fui educado, né? Abarrotado é... Ele vai, com devido respeito, travar se continuar do jeito que ele está caminhando. Quer dizer, não tem como estar conversando isso, né? Uma vara com 10, 12 mil processos, com volume de novos processos, como que o juiz dá conta de todo esse volume? Por isso que a gente chega a questionar se realmente o problema era um novo Código de Processo Civil ou se o problema é o aparelhamento estatal. Para quem advoga, a gente sabe, eles estão aprovando agora mudança em novo prazo recursal trabalhista. Pergunto, o problema é esse? Na demora da entrega para o jornal, é isso que faz demorar? Ou é o tempo que fica concluso para publicar? Ou é isso? Ou o PJE que a gente demora 2 dias para inserir os arquivos e tudo mais? Quer dizer, o problema é de lei ou o problema é burocrático operacional? Só para reflexão. Tanto que muitos processualistas falam que esse novo CPC não teria necessidade nenhuma de ele ser aprovado. Porque, na verdade, o CPC atual já atenderia às demandas atuais. Muitos falam que ele teve muito mais um fundo político do que um fundo jurídico. Mas, lógico, o tema ele é polêmico também. Mas vejam, ó, parágrafo 2º. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Isso é algo que, em tese, a gente faz judicialmente. Agora, a gente sabe a imagem que o Poder Judiciário tem trabalhista em relação a essas formas alternativas. Eu sou um grande defensor, pessoal, de formas alternativas à solução dos conflitos. Um grande defensor. Mediação, arbitragem, melhoria da comissão de conciliação prévia. A questão é de ajustar. Você ter um órgão imparcial presente lá, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, quem sabe até um membro da OAB, para dar maior validade, para ratificar aquela passagem. Mas, pessoal, é uma visão atrasada de terceiro mundo deixar tudo para o Poder Judiciário Trabalhista. E a culpa é nossa também dos brasileiros.
Porque a gente critica o Poder Judiciário, mas pensa você como advogado, vai levar a questão para mediação e arbitragem. Você confia ou você olha com desconfiança? Você entende? Que a gente precisa melhorar também o paradigma, não ter só paradigma judicial, mas por que não desenvolver formas alternativas de solução dos conflitos? Qual é o problema disso? Especialmente pequenas ações. A gente mantém um procedimento sumário, pessoal, de até 2 salários mínimos. Passa pelo juiz isso. Pergunto, por quê? Por que a gente não tem nem juizado especial trabalhista? Quem sabe um dia a gente tem um JET ou GETRAB, sei lá como é que vai chamar, JET? GETRAB, não sei qual é o nome vai ser. Mas nem isso nós temos, né? Não temos. Então, quer dizer, nós temos todo um movimento para desenvolver essas formas alternativas e realmente nós não temos, né? Bom, vejam aqui o parágrafo terceiro. A conciliação, a mediação, outros métodos de solução consensual dos conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Desculpe o desabafo. Quanto que o pessoal da área civil criticou a gente em relação a isso? Quanto? Quantas vezes eu fui dar aula de processo de trabalho, piada na sala dos professores? Leone, o que você vai dar aula de processo de trabalho? Não tem que dar aula. Como que você escreveu um livro desse de 1000 folhas de processo de trabalho? Não precisa. Você vai ensinar as 10 formas de como, as 100 formas de como fazer conciliação, né? Acordo, né? Acordo 1, acordo 2, acordo 15, acordo 30, acordo 50, né? Quer dizer, agora nós temos todo um movimento de estimular o quê? A conciliação. Agora, isso é algo que já é típico da área trabalhista, mas ao mesmo tempo que nós estimulamos a conciliação, nós também criticamos a conciliação extrajudicial. Estamos até conversando isso, né? Quantas vezes você tenta fazer um acordo extrajudicial, qual é a imagem que o juiz do trabalho tem para homologar esse acordo? Ele homologa ou ele analisa com muita desconfiança esse acordo extrajudicial? Lógico, tem que ouvir o trabalhador, porque ele é hipossuficiente, a parte mais fraca. Nós temos a natureza alimentar das verbas trabalhistas, um estado de subordinação jurídica que é inerente ao contrato individual de trabalho, é verdade. Mas por que não a gente desenvolver cada vez mais essas formas alternativas e por que não conciliações extrajudiciais? E caso o trabalhador conciliou e essa conciliação foi eivada no que concerne a manifestação de vontade, se permitiu o questionamento judicial, mas dá mais força à vazão dos processos. E realmente deixar nas mãos do juiz aqueles casos mais complicados. Os casos que realmente fogem daquela seara, daquele patamar civilizatório mínimo, que é o que a gente chama do arroz com feijão, né? Você tem um arroz com feijão que ele poderia ser estimulado para formas alternativas e, por que não, conciliações extrajudiciais. Teve um programa, pessoal, no Fantástico muito interessante, sem fazer propaganda, que foi o Conciliador. E ele trouxe algo que chamou muito a minha atenção. Como também existem pessoas extremamente contrárias à conciliação. A pessoa gosta de arrastar o processo por picuinha. Então, tem gente que é isso mesmo. O cara é briguento até. Então ele fala, não, vai sofrer para receber. Então, também temos isso, né? Quer dizer, a sociedade brasileira, ela precisa também evoluir na cultura da conciliação. Quer dizer, aquela frase que nós temos que mais vale um passarinho na mão do que 2 voando, é da boca para fora. Porque quando a gente verifica também no âmbito judicial, é só a gente pegar Semanas Nacionais de Conciliação. Qual a eficácia que elas têm? Elas têm eficácia. Mas elas têm eficácia onde? No primeiro grau, é verdade, e em grau recursal. Muito difícil. Na execução, é curioso, a eficiência é maior do que em grau recursal. Porque a pessoa fala, eu recorri, também agora eu vou até o final. Também agora que eu recorri, agora a gente vai brigar. Então isso é questão de mudança de mentalidade, mudança de paradigma. E vejam que o novo CPC estimula isso. O artigo 4º fala da questão do prazo razoável para a solução integral do mérito. Novidade isso, ou a Constituição Federal já prevê? Já prevê. Isso é o artigo 5º, inciso 78 da Constituição, que foi fruto da Emenda Constitucional 45 de 2004. Nós trouxemos isso do Pacto de São José da Costa Rica, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Quer dizer, é um direito fundamental a gente ter acesso a um processo
justo, razoável e sério. É o que o Kazuo Watanabe sempre disse, é o acesso à ordem jurídica justa. Quer dizer, uma expressão muito feliz do professor e jurista Kazuo Watanabe, né? Vejam aqui que é uma bronca aos operadores do direito. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Nossa, isso pra gente... Vamos fazer alguma reflexão sobre isso. Isso está sendo aplicável na área trabalhista? Sinceramente. Está? Não está. Não está. Quanto trabalhador que demanda para ganhar algum? Ou eu estou mentindo ou retifico aqui. Eu retifico. Exato, exato. Se pegar, pegou. Né? Então hoje nós temos uma verdadeira indústria de reclamação trabalhista. Outro dia eu estava andando aqui na Praça da Sé, eu vi a seguinte placa. Cabeleireiro, ouro, advogado trabalhista. Quer dizer, né? É uma máquina, né? Um comércio de ações trabalhistas, né? Você vai lá no Fórum Trabalhista no entorno, você quase é laçado lá para entrar com uma ação, né? Então, lógico que isso não pode fazer, temos vedações éticas, mas qual é a sacada agora? Trabalhadora, venha fazer seus cálculos judiciais, suas contas. Você entrou lá, já tem um advogado do lado, não estou nem entrando no mérito disso. Mas aquele trabalhador que entra com a ação, ciente que ele já recebeu, ou entra com se pegar, pegou, não deveria ser caso, primeiro, de aplicação veemente de litigância de má-fé. Veemente, litigância de má-fé. E colega advogado que reitera nisso, ser representado na OAB. Passar pelo Tribunal de Ética e Disciplina. É um mandamento, pessoal, do novo CPC. Nós, enquanto advogados, é óbvio, a gente precisa trabalhar, pagar as contas do escritório, e muitas vezes a gente descobre as coisas em audiência e é verdade. Nossa, aconteceu direto. Você chega lá, você compra a causa do cliente, né? Chega a empresa, apresenta toda a documentação contrária, aí o juiz olha para o cliente, olha para você, tipo, bonito, né, doutor? Isso. Alterando a verdade dos fatos, né? Quase que o juiz aplica uma litigância de má-fé. Aonde eu quero chegar? O sistema, pessoal, vejam bem, no Brasil é pior ser testemunha do que ser parte. Eu sempre brinco nas palestras em aula. Se você é testemunha, você deu azar de ser testemunha. Você é um azarado. Primeiro, você é obrigado a comparecer, sob pena de condução coercitiva e multa. Se mentir, crime de falso testemunha. Só faltava ser suspensão do contrato, descontado do salário. Era só o que faltava para ter aquele fechamento perfeito. Pelo menos a interrupção do contrato. Pelo menos não pode descontar aquele dia que você comparece. E a parte? Se a parte mente, o máximo que pode acontecer, o máximo, é a litigância de má-fé. Quem sabe não seria a hora até de implementarmos no Brasil o crime de perjúrio. A parte que mente em juízo, ela seria até considerada criminosa. Veja, não deveria ter uma responsabilidade maior para ajuizamento de ações trabalhistas, mesmo o trabalhador sendo hipossuficiente, ou não? Pessoal, em alguns países do mundo, não é qualquer ação que é aceita perante o Poder Judiciário. Salvo engano, não sei se é a Suíça ou a Suécia, meu irmão foi fazer um curso agora fora na Europa, né? Lá, para uma ação ser admitida perante o Poder Judiciário, ela passa por um crivo extrajudicial. Eles vão verificar se a sua ação tem autorização para tramitar perante o Poder Judiciário. Então o que eu questiono é, como compatibilizar o amplo acesso ao Poder Judiciário à luz da obrigatoriedade do princípio da probidade e boa-fé processual, que está previsto no artigo 5º nessa parte geral do novo Código de Processo Civil. Vejam a responsabilidade aqui em relação aos operadores do direito. Tá? Bom, continuando. Esse artigo 6º é fundamental. Estamos até conversando aqui antes de entrar aqui na palestra. É um dos artigos mais importantes da parte geral. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Esse artigo 6º, pessoal, ele é chamado, na verdade, princípio da cooperação ou da colaboração. Qual a ideia do novo CPC? A OAB não pode enxergar a magistratura como inimigo e vice-versa, que é o que está acontecendo na prática.
com o devido respeito sempre, você vai fazer audiência, muitas vezes o juiz extremamente mal educado com a gente, extremamente rígido, ríspido, já indeferindo oitiva de testemunho ou pergunta já consignando na ata, sem permitir ao advogado o seu livre exercício da advocacia. E vice-versa. A magistratura está olhando com o OAB. Lá vem aquele advogado trabalhista chato, que vai consignar, que vai protestar, que etc. Isso, pessoal, contradiz frontalmente o artigo 6º do novo CPC. Quer dizer, a ideia tem que haver uma colaboração, uma cooperação da OAB com a magistratura em prol da solução mais justa e da mais equânime possível. Como chegar nessa maturidade? É um desafio, vai demorar. Mas a gente espera que esse artigo tenha aplicabilidade prática, princípio da cooperação, da colaboração. Continuando aqui. Nós temos o artigo 7º, que ele é tranquilo, é a paridade de tratamento processual. O artigo 8º é mera repetição do artigo 5º da LINDB. Lembra que o juiz, ao aplicar o direito, ele tem que atender os fins sociais e as exigências do bem comum. Agora vejam a segunda parte, que eu destaquei para vocês. Resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Percebe, pessoal, a influência constitucional no novo CPC? É claro para vocês isso? Por isso que o artigo 1º ele já abre falando da obrigatoriedade do operador do direito no estudo do direito constitucional e dos princípios fundamentais. Olha o artigo 9º, veja o 9º e o 10º, e o 10. Vejam se eles serão aplicados à nossa área. Esse 9º eu acho extremamente interessante, que foi aquela discussão e a magistratura bateu pesado aqui para aprovação desse artigo. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Os juízes do trabalho aplicarão isso aqui? Quantas decisões que nós temos que eles jogam contraditório a posteriori? O que eles alegam para a gente? Não, doutor. Não haverá prejuízo nenhum no processo. Porque se quiser impugnar, você pode recorrer. E o recurso consubstancia um contraditório diferido ou postergado. Certo ou errado o raciocínio com o devido respeito? Errado. Uma coisa é você exercer o contraditório no primeiro grau de jurisdição, até a prolação da sentença. Outra coisa completamente diferente é você exercer o contraditório no tribunal. Acredito eu que alguns aqui, ou talvez todos, tiveram a oportunidade de fazer uma sustentação oral no tribunal. Pergunto, é igual fazer audiência? É o mesmo raciocínio? A visão é a mesma? É completamente diferente. Completamente. Uma coisa é o contraditório até a sentença. Outra é o contraditório no tribunal. Só que na nossa hora tem uma agravante. Não podemos pensar na advocacia trabalhista empresarial. Se você estiver advogando para a empresa, o nosso contraditório tem um pequeno detalhe, que é o depósito recursal, que é o preparo, que envolve custas mais depósito recursal. Agora eu te pergunto, esse contraditório condicionado ao depósito recursal é o mesmo do contraditório até a sentença? Tanto não, que qual é a origem da palavra sentença? Sentença vem do latim sentire, que significa sentimento, que é o sentimento do juiz no caso concreto. O juiz ele forma o seu convencimento, ele aplica o direito ao caso concreto para resolver a lide, que segundo Francesco Carnelucci é o conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida. Portanto, é um artigo questionável. Temos exceções, tutela provisória, tutela de evidência e tudo mais. Mas qual é a ideia? Que qualquer decisão tem que ter como premissa um contraditório antecipado e não contraditório a posteriori. Isso está no artigo 9º caput do novo Código de Processo Civil. Artigo 10. Vejam bem. O juiz não poderá decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Eu já assisti palestras e eu já li artigos de juízes estaduais dizendo que não vão aplicar isso aqui. Dizendo que eles têm o direito de, quando a matéria for de ordem pública, que eles vão decidir
de ofício, sem a necessidade dessa manifestação prévia da parte contrária. Porque qual é o conceito de matéria de ordem pública ou objeção processual? É aquela que o juiz deve fazer o que deve, conhecer de ofício, e ela pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição. Então esse artigo 10, ele não mitigou isso? Ele falou, não, mesmo sendo matéria de ordem pública, o juiz ele não pode decidir sem que a parte tenha tido oportunidade do quê? De se manifestar. Na área trabalhista, nós não temos decisões de matéria de ordem pública como na área civil, que o juiz ele decide e joga um contraditório a posteriori, em tese afronta esse artigo 10. Então eu questiono como que a magistratura trabalhista ela vai encarar e se vai aplicar ou não o artigo 9º e o artigo 10 do novo CPC. São, a meu ver, dos artigos mais importantes também dessa parte geral, né? O artigo 11 não é novidade. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas as suas decisões sob pena de nulidade. O que está acontecendo algumas vezes no nosso trabalho? Talvez alguém já tenha tido no escritório. Com o devido respeito. Mas aquela sentença, ela não é a do seu caso concreto. Ela é de outro. Eu tive um caso no escritório que eu pleiteei adicional de insalubridade. E o juiz julgou improcedente o adicional de periculosidade. Eu falei, nossa, mas será que eu... Sabe quando você olha e fala, mas será que passou na petição inicial? Será que foi falha? Mal comparando, é o que está acontecendo em relação à parte previdenciária. Você entra com uma ação falando de um benefício, vem resposta muitas vezes de um outro benefício, até na parte administrativa do INSS. Então, o que a gente vem percebendo, e não é uma crítica, mas como o volume de processos é imenso, muitas vezes a decisão vem naquela linha de Ctrl+C, Ctrl+V, e ela não se ajusta àquele caso concreto. E a gente sabe o quanto a gente se sente desprestigiado por esse tipo de decisão. Qual é a mensagem do novo CPC? Priorizou muito a questão dos julgamentos e que toda decisão tem que ser fundamentada. Exige uma fundamentação condizente com as peculiaridades do caso concreto e que seja uma fundamentação pautada naquele seu caso concreto. E é uma mensagem que já começa sendo alegada aqui no artigo 11 do novo CPC. O artigo 12 eu vou passar batido, porque é questão de ordem de julgamento. Agora chegamos, eu acho que, no grande problema que nós temos na aplicação subsidiária. Pessoal, o que a gente sempre trabalhou desde a origem da CLT? A CLT, ela atende todas as necessidades da área trabalhista? Naturalmente não. Nós temos um artigo que é muito conhecido na nossa área, que é o famoso artigo 769 da CLT. Todo mundo aqui já conhece, já ouviu falar. E o artigo 769, ele traz o que a gente chama de princípio da subsidiariedade, que é um dos grandes princípios do processo de trabalho. E ele fala com todas as letras que para que o juiz aplique o processo civil de forma subsidiária, são necessários 2 requisitos cumulativos. Quais sejam? Lacuna na CLT e compatibilidade de princípios e regras. O professor Manuel Antônio Teixeira Filho, ele deixa claro que esses requisitos eles são cumulativos e eles deverão seguir esta ordem. Eu só vou analisar a aplicação subsidiária do processo civil se, primeiro, a CLT for omissa. Segundo, em sendo omissa, se há compatibilidade de princípios e regras. Essa mesma regra, ela é reiterada no artigo 889 da CLT, que fala lá da execução trabalhista. Só que lá, quando a CLT for omissa, a gente aplica a Lei de Execução Fiscal, que é a Lei 6.830 de 1980, antes da aplicação do Código de Processo Civil. Muito bem, é uma regra muito tranquila para a gente conhece bem essa regra. É uma regra fácil de aplicação ou extremamente complexa? Extremamente complexa. Vou dar um exemplo simples. O artigo 475J do CPC, famoso, ele é aplicável à área trabalhista? Aquele prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%. Eu conheço pelo menos 6 correntes sobre o assunto.
Repetindo, 6 linhas de entendimento sobre isso. Tanto que, como preparo para os alunos da magistratura e tudo mais, isso cai toda hora em concurso público. Segunda fase, sentença moral, toda hora eles perguntam isso. E nós temos pelo menos umas 6 grandes correntes. Qual foi a última decisão do TST? Pela inaplicabilidade do artigo 475J ao processo de trabalho. E a decisão foi extremamente simples. Primeiro fundamento, a CLT não é omissa. Bem ou mal, ela tem um regramento da execução. Artigos 876 a 892 são 20 artigos. E ainda que a CLT seja omissa, não há compatibilidade de princípios e regras, especialmente regras. Porque se o prazo previsto no artigo 880 da CLT é de 48 horas, isso não consubstancia com o prazo de 15 dias do 475J, o que nós teríamos uma incompatibilidade de regramento, o que levaria ao magistrado rechaçar a aplicação subsidiária à área trabalhista. Estou dando só um exemplo. O novo CPC manteve essa ideia ou não? Veremos. Olha o que diz o artigo 13. Ele fala simples, a jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, tem a ressalva de convenções e acordos internacionais. O artigo 14 fala do princípio, daquela ideia de que uma lei é aplicada imediatamente aos processos em curso e não pode retroagir. Agora, qual é o grande artigo, pessoal? É esse 15. Vejam o texto do artigo 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste código lhes serão aplicadas supletiva, olha só, supletiva e subsidiariamente. Então, vejam como mudou o raciocínio. A gente sempre, do nosso 769, a gente partiu da premissa da lacuna na CLT para a gente aplicar subsidiariamente o Código de Processo Civil. Agora mudou. O CPC falou, eu CPC me autorizo a aplicar de forma supletiva e subsidiária processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos. Pergunto para vocês que estão aqui, ou no segundo andar, ou quem for assistir depois no formato online. Como compatibilizar o artigo 15 do novo CPC com o artigo 769 da CLT? Em outras palavras, o artigo 15, quando entrar em vigor, vai representar revogação do artigo 769? Tácita, expressa? Ou a gente vai ter que compatibilizar os dois? Se sim, como? Se já era polêmico sem o 15, não preciso nem falar com o 15. E o que a doutrina mais gosta de fazer é o quê? Criar correntes, né? É incrível, né? Assim, a gente aprende isso quando eu fui fazer especialização, mestrado, esse ano eu termino meu doutorado, meu orientador é o Pedro Paulo Teixeira Manos, que foi ministro do ST, professor da PUC e tudo mais. O que a gente mais tem é juristas criando correntes, juristas desenvolvendo temas. Como compatibilizar? Então veja, isto aqui, e alguns artigos até na revista LTR já estão comentando sobre o tema, eles acabaram lembrando os estudos da professora Maria Helena Diniz. Olha só. A gente foi buscar o raciocínio na teoria geral do direito. E ela desenvolveu qual teoria? Que as lacunas em si consideradas, elas não podem ser só as lacunas normativas, que são aquelas lacunas quando eu não tenho norma no caso concreto. Não. Nós temos outros tipos de lacunas. Lacunas que partem da premissa da existência de norma para o caso concreto, que são as chamadas lacunas ontológicas e lacunas axiológicas. Então ela ampliou o estudo. O que ela quis dizer? Nós temos lacunas ontológicas quando existe lei para o caso concreto, só que essa lei estiver desatualizada. Na área trabalhista não precisa nem falar da nossa CLT. Tanto que nós encontramos lá a denominação do vogal, vejam, vogal, que é a antiga denominação do classista que não existe mais. E as lacunas axiológicas, quando eu tenho norma para o caso concreto, mas a aplicação leva a uma situação injusta ou insatisfatória. Axioma, se você for no dicionário, vem da ideia de valor. Então leva a uma aplicação injusta ou insatisfatória. Então já tem jurista que está falando que o artigo 15
vai autorizar a aplicação do novo CPC, mesmo que a CLT tenha regra específica. Porque vejam a discussão e eu pergunto para vocês. Qual a diferença das palavras supletiva e subsidiária? Qual é a diferença? Vejam que eu não vim para resolver, né? Eu vim para problematizar. Eu só estou levantando alguns questionamentos só. Eu não cheguei nem... Eu estou na parte geral ainda, pessoal. Não cheguei ainda... Eu estou na parte geral. Você entende? Alguns interpretam a palavra supletiva nessa linha de lacunas ontológicas e axiológicas. De forma que eu poderia afastar a CLT, afastar o 769 e aplicar o novo CPC que é mais moderno. Minha opinião. Eu acho assim, a gente tem que, lógico, analisar o novo CPC. Mas eu sou um grande defensor, não sei se é sonho da minha parte, de a gente um dia ter um CPTRAB, não sei como é que vai chamar, um Código de Processo do Trabalho. Quer dizer, essa ideia de você ficar aplicando o novo CPC, primeiro, os juristas que participaram da construção do novo CPC, alguém milita na área trabalhista? Nenhum, pessoal. Eles conhecem alguma coisa, mas não são pessoas da área. Agora, nós temos grandes juristas aqui no país, grandes juristas, com qualidade internacional. Por que não esse esforço de nomeação de uma comissão que viaja o Brasil inteiro, que debata no Brasil inteiro e que seja elaborado esse novo código, ou esse Código de Processo do Trabalho? A minha preocupação é esse artigo 15 ser uma grande arma de você afastar o 769. É uma preocupação muito séria que eu tenho. Porque se já tem juiz que já está fazendo isso com o CPC atual, você imagina com um novo CPC o artigo 15 dessa forma. Ele fala, não, na hermenêutica o artigo 15 ele é mais moderno. E sendo o artigo mais moderno, ele vai autorizar a aplicação direta do novo CPC, atropelando, não respeitando a nossa querida CLT. Então, nós temos uma grande polêmica em relação ao 769, à luz do artigo 15 do novo CPC. Tá? Eu estou falando dessa forma porque eu mesmo tenho dúvida sobre o assunto. Eu não consigo ainda definir com clareza quais os contornos do artigo 15. Porque eu tenho dúvida de supletiva e subsidiária, qual é a real diferença. E o porquê que o novo CPC trouxe essa diferença de supletiva e subsidiária. Sendo que nós sempre trabalhamos com a ideia de subsidiária. A gente não tem essa palavra supletiva em tese. Não, a gente tem a ideia de subsidiária. Como compatibilizar isso? Honorários advocatícios. Separei o tema porque a palestra está sendo proferida na OAB. Eu sou advogado, como muitos aqui. Qual que é a nossa grande luta? Dos honorários advocatícios sucumbenciais. A gente sabe que é uma luta nossa de classe da OAB e tem projeto de lei tramitando no Congresso para trazer os nossos honorários advocatícios sucumbenciais. Inclusive, esse ano, a súmula 219 do TST, ela foi reformada. Só que ela foi reformada não para mudança de conteúdo. Ela foi reformada para melhoria da redação. Mais um tapa na OAB, falando, vocês advogados não têm direito aos honorários advocatícios sucumbenciais. Pela súmula 219, e eles cancelaram a OJ 305, e eles aperfeiçoaram a redação da súmula 219, qual é a ideia clássica na nossa área? Que, em regra, como que os honorários advocatícios, eles decorrem ou existem na nossa área? Que, em regra, eles não decorrem, obrigado, pura e simplesmente da sucumbência. Que os honorários advocatícios sucumbenciais, eles exigem, e a redação ficou mais clara agora, a presença concomitante de dois requisitos. Assistência por um sindicato e ser beneficiário da justiça gratuita. E quando que os honorários advocatícios são devidos pela mera sucumbência? Na nossa área, em 4 hipóteses. Ação rescisória, quando o sindicato atua como substituto processual, mera relação de trabalho, que não seja relação de emprego, e a OJ 421, que fala da ação de indenização por dano material ou moral, que decorra de acidente de trabalho ou doença ocupacional, ajuizada na Justiça Comum antes da emenda 45 e remetida ao Judiciário Trabalhista após a reforma do Judiciário. Isso vem consubstanciado na OJ 421 da SDI1 do TST. Muito que bem.
Pergunto, com o novo CPC, como que ficou a redação do famoso artigo 20? O artigo 20 se tornou qual artigo, pessoal? O artigo 85. Vejam o caput. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Alguma novidade? Nenhuma. Nós temos os mesmos critérios de 10% a 20%, grau de zelo, lugar de prestação de serviços, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado, tempo exigido para o seu serviço. Olha lá o parágrafo 14. A gente não está debatendo agora a nova súmula vinculante que considerou os honorários advocatícios como de natureza alimentar e o cliente não demora para entender isso? Qual é a visão que ele tem quando, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente cobra honorários contratuais ad êxito? Eu ouvi não só de um. E o que me preocupa, eu ouço inclusive de estudante de direito. Ah, mas que absurdo o advogado cobrar 30% do êxito. Mas que absurdo isso. Eu trabalhei, os direitos são meus, eu tenho direito a 100%. E como que você está, entre aspas, roubando, pegando meus 30%? Lógico, você respeita ouvir isso. Exercer o princípio da paciência, né, da perseverança, se ouve com muita atenção. Pessoal, vou ser bem duro aqui. E quem tem escritório sabe o que eu estou falando. Tudo custa e custa muito caro. Primeiro que você passa na OAB, a gente lembra de ver o nome na lista de aprovados. Nossa! A gente nem acredita, né? Você sai do computador, você entra de novo, você sai, você entra, você pede para alguém ver. Não, passei. Aí eu já recebo e-mail assim, doutor fulano de tal, né? Você já coloca doutor e tudo mais e tal. O dia que você leva a documentação na OAB, você acha a última salsicha do pacote, aquela coisa toda, né? O dia que você recebe a carteira, lindo. Depois a euforia, ela começa... Vocês lembram disso, né? Lá abaixo. Fala, tá, eu sou advogado. Isso. Aí, o que eu vou fazer da minha vida? Eu lembro que eu estava mais perdido que sair em tiroteio. Eu não sabia se eu ia advogar, em que área. Não sabia se eu ia prestar concurso, dava aula. Nossa, era desesperador. Eu fui advogar na área tributária. Fui advogar fiz juizado especial criminal, GCRIM. Fui dar aula de constitucional, administrativo, processo civil. Eu não me encontrava. Graças a Deus eu me encontrei. Né? Aí tudo bem, hoje eu tenho meu escritório. Você já começa na unidade, né? Você já começa devendo. Aí você tem o terno. Não tem o terno? Você tem terno, é sério, você tem terno. Você tem que alugar uma sala, tem material de escritório, tem café, luz, água, o cartão. Ixi, precisa pagar o cartão também, né? O cartão para você entregar para o cliente, a plaquinha que você coloca. Quando vem o cliente no escritório, ele entra. Você fala assim para ele, aceita um café ou uma água? Se ele fala, aceita um café, você fala, nossa, você não quer um abraço? Eu te dou um abraço. É? Te dou um abraço, né? É mais barato o abraço, né? O café custa caro, custa caro. Então, ele não tem noção disso. E mais, quando você cobra 30%, você vai receber no êxito. Todo começo é de graça. Você tem que preparar toda... Você sabe disso. E agora tem o computador, o PJE. Que você separa 1, 2 dias para ficar inserindo os arquivos. Que tem a limitação, né? Que é bem interessante, que é a limitação de tamanho de mega, né? Se fosse na área comum, já limita para você. Aqui não, você tem que ficar limitando. Então você tem toda... Você leva, você entra com a ação, aí você chega lá. O juiz marca audiência una. Lindo. Você entra, tem a defesa desse tamanho com documentação... Olha, doutor, eu vou receber a defesa e eu vou marcar a instrução, como aconteceu semana passada no escritório, para abril de 2016. Abril de 2016. Tá bom, então abril de 2016, que vai ter a instrução. Só que tem instrução, aí tem sentença, aí tem recurso. Aí esse transito em julgado tem execução. Quando você vai ver o faz-me rir? É muito sério isso, pessoal, é muito sério. Então, isso de cobrar do êxito, por mais que ele ache isso, pergunto, como precificar os honorários advocatícios? A gente não aprende na faculdade isso. A gente aprende isso na raça. No escritório, o que eu estou fazendo? Eu estou, em alguns casos, eu estou diminuindo o êxito, eu estou dando uma opção de valor de entrada, muitas vezes parcelado, para ele não sair correndo do escritório.
Então, com essa natureza alimentar, olha o parágrafo 14. Os honorários constituem direito do advogado e tem natureza alimentar. Muita gente acha que a súmula vinculante é novidade. Não, ela foi inspirada no novo parágrafo 14 do novo artigo 85 do novo Código de Processo Civil. Com essa natureza alimentar, será que isso não vai ensejar o da força para derrubar a súmula 219? Ou a Justiça do Trabalho vai manter essa súmula com unhas e dentes? E eu também faço uma crítica, gente. Se vierem os honorários pela mera sucumbência, a gente vai abrir mão dos honorários contratuais de 30%? Ou a gente vai acumular? Se a gente acumular, existe alguma infringência ética nisso? Ou nós podemos cobrar dessa forma? Não, lógico, a gente pensa, lógico que pode, lógico que pode. Mas pode. Você entende? 30% mais sucumbência? Ou eventualmente vinha a sucumbência, a OAB vai soltar uma tabela limitatória de diminuir o êxito de 30% para 20%, como diz esse novo 85. Então eu acho que vai ter esse debate, mas minha opinião, a meu ver, o TST não vai abrir mão da súmula 219. Muito pelo contrário, se esse ano mudou a redação, o TST manteve a ideia, melhorando a redação, qual foi o recado para a advocacia? Nós não temos direito da mera sucumbência. A gente vai continuar cobrando o que? Honorários contratuais em tese ad êxito, pelo êxito do processo. Né? Outro ponto que eu separei para a gente analisar, pessoal. Prescrição de ofício e a sentença de total improcedência liminar nas ações repetitivas. Eu acho que todo mundo lembra da reforma da prescrição de ofício. Vocês lembram o impacto que isso foi? Eu lembro que quando eu fiz graduação, eu lembro meu professor falando que a prescrição, ela somente poderia ser conhecida de ofício no passado se favorecesse o absolutamente incapaz. Era o artigo 194 do Código Civil, do Código do saudoso Miguel Reale, inclusive. Veio essa reforma dessa lei 11.280 de 2006, que trouxe o parágrafo 5º ao artigo 219. E o artigo diz que o juiz pronunciará de ofício a prescrição. E aí a gente conhece a discussão na área trabalhista. Como que é a prescrição trabalhista, que está prevista lá no artigo 7º, inciso 29 da Constituição, artigo 11 da CLT e súmula 381 do TST. A prescrição ela é quinquenal na vigência, bienal após a extinção e coajuzamento nós temos a quinquenal retroativa de 5 anos. Pergunto, antes de entrar no novo CPC, a prescrição de ofício, ela é admitida ou não na Justiça do Trabalho? Vou dar um exemplo simples, tá? É um contrato antigo de 15 anos, de 20 anos, de 30 anos. O advogado da reclamada, espero que não aconteça isso, mas esqueceu de pronunciar a prescrição. O juiz identifica, ele pode aplicar de ofício a prescrição? Ou pior, você entra com a ação um dia depois do biênio. Eu não passei por isso, graças a Deus, mas eu tive um caso no escritório que eu entrei exatamente no mesmo dia, 2 anos depois. Não sei se alguém já passou por isso. É desesperador. Porque tem juiz do trabalho, sabe como eles contam a bienal? Eles não contam com o critério do Código Civil, que você pega o mesmo dia e joga 2 anos para frente, não. Eles tiram um dia. Eles aplicam a mesma ideia de férias, sabe que você tira um dia? E aí eu entrei com a ação exatamente no mesmo dia. O que veio na contestação piscante? Da prescrição bienal ao total. E o juiz reconheceu a prescrição. Eu suava frio. Vai explicar para o cliente que você tomou uma prescrição bienal. E o novo CPC vai prever a indenização pela perda de uma chance. Se você, advogado, perde um prazo, o que hoje já é possível, só que você vai ter artigo no novo CPC que vai embasar isso. Ele vai poder entrar com ação contra você, porque ele perdeu uma chance por incompetência sua. Então veja, a sorte é que no recurso, o que o tribunal ele fez? O tribunal reformou e pelo menos eu tive o direito da instrução. Muito que bem.
Agora, pessoal, eles mantiveram no novo CPC a prescrição de ofício? Olha como é que ficou. Olha que interessante isso. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Olha a força que eles deram para as súmulas. Enunciado de súmula do STJ, do STF-STJ. Pessoal, se eu tenho uma causa que contraria a súmula, o juiz, liminarmente, ele pode julgar improcedente, sem citar o réu. Continuando. Acórdão, não é nem súmula, acórdão proferido pelo STF ou STJ em recursos repetitivos. E nós tivemos agora, trabalhista, o primeiro caso de recurso repetitivo. Vocês chegaram a acompanhar? É o caso de exigência de antecedentes criminais para a contratação. É um caso que tinha tanta discussão que o TST, e isso subiu, levantou como caso de recursos repetitivos, que veio ano passado com a nova lei de recursos, com a lei 13.015 de 2014. 3. Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. E 4. Enunciado, pessoal, de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Uma reflexão. Quantas súmulas e entendimentos se tornam obsoletos? Quantos exemplos? N. O que faz um tribunal repensar uma súmula na nossa área? Repensar uma OJ. E agora, o TRT não está soltando súmulas? Tanto que uma das súmulas que saiu esse ano é que o artigo 475J não é aplicável na nossa área. Foi uma das súmulas do TRT2. Pessoal, não é a subida de recursos? Não é a sustentação oral do advogado? Não é os memoriais escritos que a gente apresenta para os embargadores? Não é gostoso quando você vai fazer uma sustentação oral? Muitas vezes você chega lá, eles estão só olhando para o papel, o computador, nem estão olhando para você, né? Tá bom. Aí você começa a falar, você vê um desembargador para e começa a olhar para você. Aí você vê um outro, começa a olhar, aí o desembargador ele perde vista. Você fala, por mais que eu não ganhe, só o fato de ele ter pedido vista, ele já vai prestar atenção na minha tese. E muitas vezes é uma tese nova. Isso não vai engessar a jurisprudência, pessoal? Totalmente. E mais, existe algum incidente que obriga os tribunais superiores a repensarem as suas súmulas OJs? Se não vai subir recurso? Pessoal, não vai subir. Não vai subir. E a nossa nova lei de recursos veio na mesma linha. Na linha de privilegiar o quê? Súmula e OJ. Agora, uma coisa que os juízes estão preocupados. Vale a pena, primeiro, para o advogado desenvolver uma tese que contraria a súmula OJ? Ou é perda de tempo? Segundo ponto, para os juízes. Para que ele vai sentenciar contra? Se fatalmente a decisão dele vai ser o quê? Vai ser reformada. Porque se ele decidir contra, no tribunal, o tribunal fala, não vou decidir contra. Porque o assunto já está sumulado, uma palavra nova que está surgindo, ou já está ojotizado. Está em súmula OJ. É súmula OJ. Quem que nunca ouviu? Você pede honorários pela mera sucumbência, e fala, doutor, eu até concordo com isso. Mas eu vou aplicar a súmula 219. Súmula 219, já está. E aí vem na decisão que julga improcedente com base na súmula 219. Então, essa é uma preocupação. Quem que não lembra da primeira vez da ação de indenização pela perda de uma chance? Acho que vocês conhecem a origem dessa tese. Foi um advogado, no caso do programa Show do Milhão no SBT do Silvio Santos. Vocês lembram? Era o caso de uma dentista, é um caso real, que ela chegou na pergunta de 500 mil reais. E aí, qual era a pergunta para 1 milhão? Qual é o percentual que a Constituição Federal reservou de proteção de terras indígenas? Pasmem, ela era uma dentista, ela sabia a resposta. Eu acho que ela lia a Constituição antes de dormir, sabe? Em vez de ler a Bíblia, ela lia, deixa eu dar uma lidinha na Constituição. Porque a gente não sabe, ela sabia. Ela virou para o Silvio Santos e falou, as 4 alternativas estão erradas. O Silvio Santos foi consultar a produção, lembra da produção? Os universitários e tudo mais. E aí falaram, não, a pergunta está correta. Ela falou, está errada, não vou responder. Ela não respondeu, ganhou 500 mil, foi procurar um advogado.
Olha a magia do advogado, isso que eu acho mágico. O advogado pensou, pô, ela não tinha direito adquirido de ganhar 1 milhão, mas ela perdeu a chance de ganhar R$ 1 milhão. Ele colocou no nome da peça, ação de indenização pela perda de uma chance. Já imaginou? Você imagina um juiz olhando isso e falou, nossa, mas o que é isso aqui? Deixa eu dar uma estudada, né? Ação. Ele falou, não, tem total razão. Quer dizer, frustrou uma grande expectativa. Deu a tese, subiu em apelação para o TJ, chegou no STJ. E o STJ deu a tese. Vocês lembram quanto que o STJ deu de condenação? O STJ falou o seguinte, olha, não havia certeza de ganhar 500 mil. Ele pegou 500 mil e dividiu em 4 alternativas. E ela ganhou R$125 mil de indenização pela perda de uma chance. E aí isso difundiu o quê, pessoal? Para todas as áreas. Então vejam a magia da advocacia. Mas isso se subir recursos, se tiver sustentação oral. A partir do momento que eu tenho um sistema engessado dessa forma, é o que eu falo. Isso não vai inibir a nossa advocacia? E outra, aonde fica o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional do juiz? O juiz não vai virar um mero aplicador de súmulas OJs? E o tribunal idem? E outra, a gente está caminhando para um raciocínio seguro, pessoal? Jurisprudência consolidada? Olha só, uma palestra que eu assisti do professor Nelson Neri. Eu participei de um congresso, tive a honra de participar com a mesa, Nelson Neri de um lado e Eupídio Donizete de outro. Você imagina, tinha só eu lá, né, sem expressão lá na mesa, e eu estava participando lá da mesa. O professor Nelson Neri falou que veio um grande jurista inglês para uma palestra aqui no Brasil, e ele falando da evolução do direito inglês em aumentar a legislação. Que agora sim, grandes temas estão sendo legislados. Porque isso vai trazer uma grande segurança jurídica, uma grande evolução do direito inglês. A plateia brasileira pasma, né? Falando, nossa, é a crítica que a gente faz ao nosso direito. Porque o nosso direito ele é civil law, ele é romano-germânico, ele tem um excesso de legislação, e a gente vem caminhando para uma grande evolução para um direito jurisprudencial. Ele virou e falou, não. A gente agora está caminhando lá na Inglaterra para um direito cada vez mais o quê? Legislado. Porque é um direito que traz a segurança jurídica. Até que ponto a gente priorizar a jurisprudência consolidada é o melhor caminho? Bom, todo mundo saiu frustrado lá da palestra porque realmente esperava ouvir as vantagens do common law. E realmente ele fez severas críticas a esse sistema. Tanto que a gente verifica também injustiças no sistema norte-americano. Ou ele é o mais perfeito? Você buscar cases. Tanto que quem já estudou lá, quem for fazer a LLM por aí, e outros cursos, você não estuda leis. O que você estuda, pessoal? Casos práticos, casos. Então tem um colega, que é um grande jurista, Dr. Paulo Jacuzzi, que é juiz aqui na Barra Funda, ele fez um mestrado e doutorado lá. Como que eram os créditos lá? Casos concretos. Então, um dos créditos que ele fez era de uma orientadora dele que tinha um caso na advocacia e eles estudaram o caso dela no tribunal. Porque aquele caso ia ser um precedente para outros casos. Já imaginou? Mas é o melhor caminho isso? Só que a gente não é ideia de casos concretos. A nossa ideia é de privilegiar o quê, pessoal? Súmulas e orientações jurisprudenciais. Enxergo isso com grande preocupação, confesso. Muita preocupação para a advocacia e mesmo para a própria magistratura do trabalho. Avançando aqui. Sentença conjugada. Separei outro ponto, pessoal. A parte das provas. Aqui eu não poderia passar batido nisso. A gente sabe que, classicamente, qual que é um grande problema da advocacia? Ônus da prova. Som. Voltou? Vamos lá. Qual é o grande problema nosso da advocacia? Vem o cliente no escritório e, desculpa a expressão, eles sentam e falam, vim botar o patrão no pau. Eu sonho um dia de vir um cliente e falar, doutora, vim ajuizar uma exordial trabalhista. Nossa! Eu juro que eu vou começar a chorar de emoção, né? Eu nem tenho mais essa esperança, não tenho. Muito bem.
Não, que absurdo fazer hora extra, não tinha hora de almoço, aquela discussão clássica nossa. Tá bom. Aí você começa a falar o seguinte, tudo bem, ok, concordo. Tem algum documento? Não. Você tem algum e-mail que comprova? Não, também não tem. Você tem alguma marcação de controle? Não, também não tenho. E testemunha, você tem? Não, também não tenho testemunha. Se vier para ele falar, então me explica como que a gente vai fazer. Isso, você tem religião? Tem fé, a gente tem fé. Fé a gente tem, né? Vai dar certo, acho que na fé... E ele sai bravo do escritório. Porque o que o brasileiro acha? Não, se eu fui injustiçado, se eu fui lesado, é só eu alegar, eu vou estar lá, eu vou falar pro juiz que realmente fazer hora, e tá tudo certo. Não tá nada certo. Porque a gente sempre aplica o que, pessoal? O que a gente chama de carga estática do ônus à prova. O que é a carga estática do ônus à prova? A gente tem regras previamente definidas de forma estática. A gente tem um grande artigo na CLT, que é o artigo 818 da CLT, que fala que a prova das alegações incumbe a parte que as fizer. Então qual é a ideia? De que fato alegado e não provado é inexistente no mundo jurídico. Esse é o princípio da necessidade da prova. A gente sempre não trabalhou a aplicação subsidiária do artigo 333 do Código de Processo Civil, que é o novo artigo 373 do CPC. Que eles mantiveram a mesma ideia. Ao autor incumbe a prova de fato, constitutivo de seu direito, e ao réu, fato impeditivo, modificativo e extintivo, que é a defesa indireta de mérito. Muito bem. Só que muitas vezes o trabalhador, e é verdade, tem muita dificuldade de produzir a prova. Exemplo, assédio sexual, assédio moral, prática discriminatória no ambiente de trabalho, tanto que essa dificuldade, que era encontrada na área civil, ela também desagou na nossa área. Então, ainda à luz da carga estática, foi desenvolvida a teoria da inversão do ônus à prova. E essa teoria, hoje, ela está prevista no Código de Defesa do Consumidor, na Lei 8.078 de 90, o artigo 6º, inciso 8. E a gente vinha aplicando aquela ideia de que aí basta o autor apenas alegar. E o réu continua com prova de fato impeditivo, modificativo e extintivo, mas também provar que aquele fato constitutivo do autor não merece guarida. Mas tudo isso dentro da inversão do ônus à prova da carga estática. Muito bem. O que a doutrina começou a desenvolver? Que ainda a inversão do ônus à prova, ela é insuficiente. De forma que o juiz, ele poderia, quem sabe, dinamizar o ônus da prova no caso concreto. Como assim? Ele, diante das peculiaridades do caso concreto, ele atribuiu o ônus probatório a quem tenha melhores condições de produzir a prova, que é o que a grande jurista Emília Sacco, na nossa área, chamou de princípio da aptidão da prova, que é o que a gente chama de carga dinâmica do ônus à prova, ou dinamização do ônus à prova como superação da carga estática do ônus à prova. Ou seja, ela não se confunde com a inversão do ônus à prova, não. O juiz, ele vai atribuir o ônus probatório a quem tenha melhores condições de produzir a prova. Olha que interessante isso. Vejam 373. Começa igual. O ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo e réu, fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Muito bem. Eu até grifei aqui. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Ou seja, a dinamização do ônus à prova deixou de ser apenas teoria e vai ser o novo parágrafo 1º do artigo 373 do novo Código de Processo Civil. Percebe? Agora, o que a doutrina vem falando dessa dinamização do ônus à prova?
É regra ou é exceção? É exceção porque continua trazendo uma grande insegurança jurídica. Agora, nós temos uma discussão aqui que é a mesma da inversão do ônus à prova. Qual é o momento processual adequado para o juiz inverter o ônus à prova? É antes da audiência de instrução ou ele pode inverter na prolação da sentença, deixando um contraditório a posteriori em grau de recurso? Qual é o momento adequado? Entende que o dispositivo não está claro? A meu ver, não está claro. Eu tenho uma posição clara nesse sentido. Se o juiz inverter o ônus à prova, ou se ele aplicar a dinamização do ônus à prova, ele tem que fazer isso antes da audiência de instrução. Para que a gente possa, enquanto advogado, comparecer numa audiência trabalhista já ciente do nosso real ônus probatório. Agora, o que está acontecendo? Que tem juiz, pessoal, que eu discordo veementemente. O juiz profere a sentença invertendo o ônus da prova na sentença. E no cível acontece isso. Aí você fala, excelência, mas peraí. Se eu soubesse que eu tinha aquela carga probatória, eu iria me preparar melhor para fazer uma prova diante desse tipo de inversão ou dinamização. E como eu falei, eu discordo veementemente. Contraditório em grau recursal não é o mesmo contraditório até a sentença. O contraditório ele é diferenciado. Só que eu faço uma crítica a mim mesmo. Se a CLT parte da premissa da audiência una, e o juiz em tese tem contato com o inicial e com a defesa em audiência, como aplicar isso? Ele teria que fracionar a audiência, né? Só que quem decide fracionar a audiência somos nós ou é o juiz? É o juiz. A gente conhece o nosso famoso artigo 765 da CLT, que fala que o juiz é o diretor do processo. Ele tem ampla liberdade na condução do processo. Talvez, com o PJE, que a gente é obrigado a inserir as peças antes da audiência, talvez com o desenvolvimento do PJE, sonho meu, a gente consiga aplicar essa dinamização do ônus à prova prévia, antes da audiência de instrução. Mas perceba que agora a gente vai ter essa dinamização nesse novo parágrafo primeiro aqui, o que eu acho muito interessante. Claro? Muito bem. Outro ponto que eu separei, pessoal, aqui, ó, vamos voltar um pouquinho. Olha o 372, é que eu me empolguei com o 373. Lembra de toda a discussão que nós temos da prova emprestada? Lembra disso? Tinha aquela OJ 278, que fala do local desativado. Lembra? Você quer entrar com o adicional de insalubridade e periculosidade, só que o local já está o quê? Desativado. E aí, uma saída que nós temos é a utilização da prova emprestada. Só que vocês conhecem toda a cisânia, todo o dissenso do aproveitamento de uma prova emprestada na nossa área. Olha como o artigo 372 vai deixar simples a prova emprestada. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observando o contraditório. Ou seja, a meu ver, no processo civil, não há nenhuma dúvida a mais que a prova emprestada é aceita. Só que eu pergunto, o juiz do trabalho vai aplicar de forma simples esse 372 ou vai ter juiz que vai falar, não, prova emprestada eu não aceito. Eu quero uma prova produzida com contraditório imediato para mim. Eu quero o contraditório meu na prova. Aí eu aceito a prova. Prova emprestada eu não aceito. Como você tem N julgados assim, que não aceitam prova emprestada na justiça do trabalho. Quem sabe, com critérios, com base no artigo 372, a prova emprestada ela aceita com um pouco mais de facilidade na justiça do trabalho. E para nós, enquanto advogados, a gente tem maior poder de pleito para o nosso cliente. Especialmente quando o local está desativado ou como acontece. No momento que o trabalhador trabalhou lá, o local era insalubre ou perigoso. Depois o empregador corrigiu o ambiente de trabalho, se entra com a ação, a perícia atual, o que ela adianta? Não adianta de nada. Então você precisaria utilizar uma perícia de um outro processo que realmente comprovava insalubridade ou periculosidade no momento da prestação de serviços e não no momento que a perícia foi realizada. O que não importa. O que importa é quando o organismo do trabalhador efetivamente ele foi afetado, ele foi lesionado. Então eu separei isso para a gente pensar na nossa área em insalubridade e periculosidade.
Tá? Nossa, eu separei esse artigo com muita emoção. Falando sério. O quanto que os juízes estaduais criticaram isso. Eu vou contar só uma passagem acadêmica que eu tive. Eu fiz um mestrado na PUC São Paulo, e um dos créditos que eu fiz lá foi com o Nelson Neri, com o grande Nelson Neri. E na minha sala tinha só 7 alunos. Tinham 6 juízes estaduais e eu da área trabalhista. Eu não preciso nem pensar onde que eles me colocavam para sentar na sala de aula. Eu sentava quase no canto lá, meio de canto, e lógico, os juízes estaduais sentados no meio da sala e tal. Você imagina, já era da área trabalhista, o que já é aquela desconfiança. Ainda advogado, e segundo eles não concursado, como eu ouvi lá, o que eu estava fazendo na sala de aula? Pelo fato de eu não ser concursado. Isso é legal porque me dá mais força para bater, né? Eu fico mais falando, não, a gente tem que defender cada vez mais a OAB, a advocacia, etc. Muito bem. E aí eu lembro, pessoal, assim, que uma piadinha clássica deles juiz do trabalho não gosta de julgar. O que ele gosta é, sentou na mesa, acordo. Sentou na mesa, acordo. Para matar processo. Para matar processo. Para matar processo. Tá bom. Olha o que diz o artigo 358 do novo Código de Processo Civil. No dia e na hora designados, o juiz, vejam o verbo, declarará aberta audiência de instrução e julgamento e mandará pregoar as partes e os respectivos advogados, bem como outras pessoas que dela devam participar. Nós temos isso no 846, quer dizer, o pregão no início. 359. Instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes, independentemente do emprego anterior de outros métodos de solução consensual de conflitos, como a mediação e a arbitragem. Toma. Vai. Isso é o nosso artigo 846 da CLT. Ou não é, pessoal? Agora, pegue um jurista do processo civil. Eles não admitem que eles utilizaram a experiência bem-sucedida da área trabalhista. Eles não comentam, pessoal. O que eles falam? Não, isso é à luz do grande princípio da conciliação da teoria geral do processo. Princípio da conciliação. E isso vem do direito comparado. Tudo bem, é verdade. Mas quem faz isso com muita eficiência há muito tempo, pessoal? A Justiça do Trabalho. E, infelizmente, eles não querem admitir que isso é, sim, inspiração do artigo 846 da CLT, que determina exatamente a conciliação na abertura da audiência. E a gente sabe o quanto isso é eficaz. E, agora, o que os juízes estão falando, pessoal, estaduais? Que eles não vão aplicar isso. Não vão. No Damasco tem muitos juízes estaduais lá, eles vieram falar, sabe os professores. Como tem o verbo tentará, olha como eles estão interpretando. Eu só vou tentar se eu entender que cabe. Se eu não entender que cabe, eu já vou partir direto para a instrução, sem tentar. Então a pergunta é, esse tentará vai ser interpretado como faculdade ou como obrigatoriedade na justiça estadual? Sabe o que eles estão falando? Que vai travar o processo civil. Vai travar o processo na justiça comum. E eles estão já buscando a brecha desse verbo, tentará, como interpretação de faculdade e não de obrigatoriedade. Pessoal, seja bem-vindo ao direito. Direito é questão de interpretação. É isso. Agora, vamos entender o ano que vem como que será aplicado o artigo 359. Para nós é novidade? Não. Eu ouso chamar isso de princípio da subsidiariedade inversa. É a CLT sendo aplicada de forma subsidiária onde, pessoal? Ué, a gente tem que defender a nossa área. Alguém tem que defender a área trabalhista, né? Muito bem. Pronunciamentos do juiz, pessoal. Lembra que a gente tinha no CPC conceito de sentença, conceito de decisão interlocutória? Eles mudaram um pouco essa parte conceitual. Porque eu pergunto para vocês, sinceramente, qual é o real conceito de sentença? Quem me der o conceito firme e seguro de sentença, já ganha a obra de plano. O que é sentença? Qual é a diferença de sentença para decisão interlocutória? Com clareza, sem dúvida. Coloca fim ao pleito ali de inicialmente ajuizada? Não.
Porque depois da decisão eu não posso ter recurso, não posso ter cumprimento de sentença, então não põe fim a nada. O que é sentença? É tão difícil conceituar que o CPC atual, como ele conceitua a sentença? Ele fala pra gente, eu, CPC, não sei o que é sentença. Mas se cai no 267 ou 269 é sentença. Ou não está assim? Você pega um 162 para a primeira e fala, sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas no 267 e 269. Então não está conceituando pelo conteúdo, mas está conceituando pelo resultado. Porque pelo processo sincrético, não ficou um processo único, e aí surgiu a dúvida do que é uma sentença. Olha como o novo CPC conceituou, vejam bem, e não é mais o 162, agora é o 203. E pessoal, a gente já tem que começar a memorizar tudo aquilo que a gente tinha de artigo, decor de número, esquece. A gente vai ter que agora decorar os novos números. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Parágrafo primeiro. Ressalvadas as posições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento. O 267 e o 269 se tornaram 485 e 487. Olha só, mais ou menos essa linha. Põe fim, mas veja, não a pleito, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. E essa parte final aqui? Bem como extingue a execução. É uma sentença? E a gente vai ter um problema na nossa parte recursal. Porque lembra que para nós, a gente tem um grande princípio, que é o princípio da irrecorribilidade imediata, direta, inseparada ou autônoma das decisões interlocutórias. Que em regra, em havendo uma interlocutória, em regra, não cabe recurso imediato, a parte tem que aguardar a decisão definitiva, e do recurso da decisão definitiva, ela vai impugnar tanto a sentença quanto a decisão interlocutória, que é uma recorribilidade imediata ou indireta disso. Agora, olha como eles conceituaram decisão interlocutória, pessoal. É todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadram para a primeira. Então, é um conceito por exclusão. Porque lembra, qual é o conceito que o CPC dá para a interlocutória? Interlocutória é o ato do juiz que resolve questão incidente no curso do processo. Caiu esse conceito. Agora, o que é uma decisão interlocutória? É um pronunciamento judicial de natureza decisória que não é sentença. Então, se não é sentença, por ricochete será uma decisão interlocutória. É um conceito por exclusão. Curioso, né? Como conceituou decisão interlocutória. Avancei aqui. A parte da sentença dos recursos. Pessoal, eles mantiveram que contra a sentença cabe o quê? Apelação. Agora, lembram da discussão de cair o agravo de instrumento no processo civil? A ideia de só manter o agravo retido, que é aquele que fica hibernando nos autos, e ele seria julgado por ocasião do julgamento da apelação em havendo renovação em razões ou contra-razões? Olha o que eles fizeram. Eles mantiveram o agravo de instrumento. E lembra que foi lá para o final a parte de recursos? É o novo artigo 1015 do Código de Processo Civil. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre. Aí você tem um rol. Isso é verdade. A OAB fez de tudo para manter o agravo de instrumento. Porque a gente sabe que no processo civil você tem inclusive colega que cobra no agravo de instrumento. Então eles mantiveram a ideia do agravo de instrumento. Agora, para nós, isso não vai ter tanta eficácia. Porque o nosso agravo de instrumento ele tem outra função. Ele serve em tese contra despacho denegatório de segmento de recurso no juízo ACO. Tanto porque se houver um trancamento de recurso no juízo adquim, cabe agravo regimental interno à luz da OJ 402 da ST1. Então, portanto, aqui a gente não vai ter tanto impacto aqui. Mas eles mantiveram, queria que vocês tivessem essa ideia, mantiveram o agravo de instrumento em várias hipóteses lá. Tá? Pessoal, e o 475J do CPC? Ele continua? Ele continua. Mas, naturalmente, não vai ser mais o 475J. Ele vai se tornar o artigo 523 do CPC. Então, vejam a redação. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação,
E no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, quero levantar uma questão aqui, sendo executado intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de quanto? De 10% e também de honorários de advogado de 10%. Vai ser aplicável na nossa área? Primeiro que a gente já tem a discussão da aplicabilidade do 475J. Só que vejam o começo. Para o juiz que aplica, o CPC está claro, que vai depender de requerimento do exequente. Mas lembra que nós temos um grande artigo na CLT, que é o artigo 878 da CLT, que fala do princípio do impulso oficial na execução trabalhista, que autoriza o juiz do trabalho a promover toda a execução o quê? Ex officio. Pergunto, o artigo 878 da CLT vai ser mitigado com o advento do artigo 523 do novo CPC ou não? Entendo que não. Eu entendo que ou o juiz não vai aplicar, ou ele vai aplicar de ofício. Só que como compatibilizar com 523, que exige o quê? Requerimento do exequente. Todos os juízes que eu conversei, sem exceção, eles falaram para mim, ou eu não vou aplicar, ou eu vou aplicar de ofício. Eu vou desconsiderar a requerimento do exequente. Não importa. Ele requerendo ou não, eu não vou querer nem saber. Eu, juiz, eles pensam, se eu quiser, eu aplico isso. Curioso, né? E aí, não poderia deixar de separar isso aqui. Pessoal, como que está sendo realizada a desconsideração da personalidade jurídica na área trabalhista? Vocês conhecem. Lembra que a gente voltar na teoria, pegar Rubens Sequião, Fábio Ulloa Coelho, para eu aplicar a desconsideração, lembra que existem duas teorias? Nós temos a teoria maior ou subjetiva e a teoria menor ou objetiva. Pela teoria maior, para desconsiderar a personalidade jurídica, eu teria que ter, além de ausência de saúde financeira da PJ, algum tipo de fraude. Má administração, violação à lei, a estatuto, a contrato social. Isso está no Código Civil, artigo 50 do Código Civil, e o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Só que a teoria foi desenvolvida, para exceção, a teoria menor objetiva, que bastaria a ausência de saúde financeira da PJ para você desconsiderar e atingir bens dos sócios. Muito bem. A teoria menor, ela é regra ou ela é exceção? Ela é exceção. O que muitos juízes estão fazendo, especialmente aqui em São Paulo? Estão desconsiderando a personalidade jurídica de ofício, de cara, aplicando a teoria menor, bastando a ausência de saúde financeira da PJ. E os juízes até brincam, na cabeça deles é simples, é um despacho de 3 linhas. Eles mandam desconsiderar, citar os sócios, alguém já teve caso de escritório assim. Já, pessoal, para pagar em 48 horas ou garantir execução sob pena de penhora. Ao arrepio dos estudiosos da área civil empresarial. Eles olham isso, eu não preciso nem falar a crítica que eles fazem a isso. Tanto que o novo CPC, olha que interessante isso. Ele trouxe um incidente, que vai se chamar do incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Olha o artigo 133. O incidente da desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público quando lhe houver intervir no processo. Cabe de ofício? Não. O pedido de desconsideração observará os pressupostos da lei. Esse parágrafo 2º, uma grande honra, né? Quem desenvolveu essa teoria foi o grande jurista Fábio Conder Comparato. A desconsideração inversa da personalidade jurídica. Você lembra dessa teoria? Quer dizer, como a gente sempre estudou a teoria, que da ausência de saúde financeira da PJ, a gente consegue atingir o bem de um sócio, de um diretor, administrador. A desconsideração inversa é ao contrário. Se eu consigo comprovar alguma fraude, algum ato que viola o ordenamento pelo diretor ou sócio, eu consigo desconsiderar inversamente. Eu consigo atingir o patrimônio da PJ.
E agora a gente vai ter a previsão disso no novo Código de Processo Civil, que é o que a gente chama de desconsideração inversa. Quem quiser pesquisar, quem desenvolveu isso foi o grande jurista Fábio Conder Comparato. Tá? Tem um incidente, você tem aqui exigência pessoal de contraditório, tem que demonstrar requisitos. Olha o 135. Instaura o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para se manifestar no prazo de 15 dias apresentando provas. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. No tribunal caberá agravo interno, acolhido o pedido, em havendo fraude, tem a ineficácia, ok? E aí você tem todo um procedimento, pessoal, você tem embargos de terceiro, responsabilidade patrimonial, ordem de processos, você tem todo um procedimento, e eu estou passando mais rápido só para resumir, que pelo incidente, o juiz não pode fazer de ofício, tem que ser requerimento da parte, Ministério Público, você tem um contraditório prévio citado para se manifestar apresentando provas, e se ao final entender que os requisitos forem preenchidos, aí desconsidera sendo cabível recurso. Pergunto, os juízes do trabalho vão aplicar isso? Vocês chegaram a ficar sabendo um congresso que teve aqui na Barra Funda, dos juízes do trabalho, falando do novo CPC? Todos eles, sem exceção, falaram que não vão aplicar esse incidente. Que não vão abrir mão do artigo 878 da CLT. Eles vão continuar desconsiderando ex officio, sem citar, não vai citar para desconsiderar, vai citar para pagar. E aí vai permanecer aquela dúvida, se você tem esse caso no escritório, você vai entrar com embargos de terceiro ou com embargos de execução? Eu estou com um caso assim no escritório, que a gente tem dúvida com que peça você entra. Você fala, ixi, é terceira ou é parte? Veja, se a gente pensar no conceito de citação, qual é o conceito de citação? Citação é o ato pelo qual se chama juízo, réu interessado, a fins de defender. Então, em tese, se ele foi citado, ele deixou de ser terceiro, ele passou a ser parte. Então, ele entraria com embargos à execução e entraria com a tese da ilegitimidade passiva de causa. Tanto que o novo CPC, olha que interessante, ele fala assim, ó, dos embargos de terceiro, ele coloca, olha, considera-se terceiro para ajuizamento dos embargos. 3. Quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica de cujo incidente não fez parte. Então, se de cujo incidente ele fez parte, já não é mais embargos de terceiro, é embargos à execução. Pelo menos nós temos um critério firme que diferencia embargos de terceiro e embargos à execução. Mas na nossa área, a meu ver, nós não teremos a solução. Porque pelos que os juízes falaram, eles não vão deixar de aplicar a desconsideração de ofício aplicando a teoria menor. E por fim, pessoal, para a gente fechar, eu peço até desculpas, eu estou quase já 2 horas falando, né? Mas olha, vamos lá. Eu começo a falar, pessoal, juro para vocês, perdão por existir, né? Então vamos lá, ó. Parcelamento. Lembra do parcelamento? O parcelamento que é o artigo 745-A. Lembra que, se o juiz entender que, porventura, o devedor ou executado ele quer pagar, mas ele não tem condições de pagar de uma vez, ele poderia adiantar 30% e pleitear o pagamento do restante em até 6 parcelas mensais. Eles mantiveram isso, bem interessante, que vai deixar naturalmente de ser o artigo 745-A e vai ser o 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente, e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custos e honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária de juros de 1% ao mês. Então veja, pessoal, para a gente fechar a palestra, peço licença para levantar, vou só falar aqui na frente. Pessoal, primeiro, obrigado pela atenção, né? Foi um prazer aqui palestrar para vocês aqui, para o pessoal que está lá no 2º andar, para quem for assistir também online. Eu procurei separar grandes reflexões que nós já temos diante desse CPC atual e que naturalmente repercutirá, refletirá no novo Código de Processo Civil.
entendo e realmente é verdade, a gente tem que respeitar quem sustenta que talvez o novo CPC não seria tão necessário como se propagou, porque a gente já tinha um CPC bom, tanto que eles mantiveram, vamos dizer assim, 80% do código, eles só arrumaram e eles trouxeram 20% de novidade. Mas, independentemente dessa crítica, é uma crítica hoje inócua, porque nós teremos que estudar com muita atenção, com muito desempenho, o novo Código de Processo Civil. E nós, operadores da área trabalhista, a gente sabe já o quanto é difícil compreender a CLT. Ainda mais com essa aplicação subsidiária que não vai envolver só o novo CPC, vai continuar envolvendo também a Lei de Execução Fiscal, a gente não pode esquecer, como o Código de Defesa do Consumidor. E, por mais que tudo isso dê muito trabalho para a gente, o que eu espero e realmente espero é que tudo isso seja melhor para o jurisdicionado. A gente não pode ter um pensamento egoísta de que está dando trabalho para a gente, em ter que estudar, ter que refletir. Se contribuir para uma sociedade melhor, eu acho que tem que servir. Porque o Brasil está passando por um momento de crise, eu estou muita gente falando, o Brasil está fadado ao fracasso, gente até mudando de país. Esse é o caminho, pessoal? Logicamente que não. Nós somos brasileiros e alguém tem que defender o Brasil, porque a gente sabe o quanto o mundo não defende o Brasil. Então a nossa missão é procurar defender e que esse novo CPC, de certa forma, sirva para a contribuição de uma sociedade melhor. Não sei se é sonho da minha parte. E quem sabe sirva de inspiração para que um dia a gente tenha um código de processo de trabalho e um código de trabalho. Quem sabe um dia eu espero até morrer fazer isso. Eu dar uma palestra e falar artigo 15 do CPTRAB ou CPT. Né? Imagina um dia que a gente puder falar dessa forma. Então, pessoal, como eu sempre falo, um pensamento positivo, um ânimo firme, eu deixo aberto aqui para perguntas, e eu espero que esse novo CPC, que a gente esse ano debata bastante código, entenda várias reflexões, vários entendimentos, e que o ano que vem, quando ele realmente entrar em vigor, aí que a gente vai compreender todos os reflexos e todos os impactos que esse novo CPC vai trazer. Mais uma vez, reitero meus agradecimentos pela presença de vocês, de estarem aqui à noite, e eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para a reflexão do novo CPC. Fico à disposição, é isso, pessoal.